Eu não deixo de fazer porque não tem companhia. Nessas viagens solo, eu comecei a me conhecer melhor. Nunca imaginei trabalhar com motos, né? Mais de 1.000 mulheres vão no evento, dentro de um autódromo. Tem aceleradas no Brasil inteiro e ele é um movimento de inclusão 100%, não importa a cilindrada, não importa a sua profissão, status social. O que está faltando na sua vida para melhorar a tua vida, para transformar a sua vida, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Wine Opencast, um podcast que abre conversas profundas com boas histórias, boas ideias e, claro, boas taças, com pessoas que vivem o que muitos só imaginam. Hoje, a estrada vai ser o nosso cenário. A gente está recebendo aqui uma mulher que transformou liberdade em profissão, coragem em narrativa e experiência em propósito. Eliana Malísia, jornalista automotiva, piloto, criadora do projeto Acelerada e uma das vozes mais relevantes quando a gente fala de mulheres no universo de carros e motos. Com uma trajetória marcada por viagens solo, testes com grandes montadoras e de quebra de barreiras e um ambiente historicamente masculino. Eliana construiu muito mais do que uma carreira, ela construiu um caminho. Eliana, prazer receber você aqui. A gente já começou aqui conversando bastante, né? Será que a gente vai conseguir repetir? Não, a gente não estava nem vendo o tempo passar aqui. Exatamente, né? exatamente. Ar, né? Vamos falar aqui para o pessoal, porque são histórias muito bacanas. É um prazer enorme ter você aqui. Prazer todo meu. E Obrigada, ouvir amor. toda a sua história, a sua trajetória de vida, que realmente, né, uma mulher dentro de um universo automotivo não é uma coisa comum de se ver. Mas, pelo que eu dei uma estudada, não só na sua história, mas de outras mulheres também, quando as mulheres se propõem a fazer, como tudo na vida, a mulher faz muito bem feito. Então, seja bem-vinda. Obrigada. E como é que você começou, você se deu conta que você gostava desse universo? Então, é muito louco, né? Porque muita gente sonha em ter uma profissão e fica ali naquela busca, né, de sucesso naquele trabalho. Eu era personal trainer, tinha outra profissão e eu tinha um hobby, que era viajar de moto. Então, tudo começou através desse hobby. Nunca imaginei trabalhar com motos, né? E eu vejo até hoje muita gente, Eliana, como é que faz para entrar no setor? Poxa, meu sonho é ser piloto de teste, quero ter um trabalho como esse. Então, acaba sendo um trabalho dos sonhos, né? E é irônico, porque assim, era algo que estava traçado no meu destino, era para eu fazer. Porque É uma paixão? É uma paixão? Muito naturalmente. Então, eu tinha uma outra profissão, essa paixão das motos e de viajar sozinha, de pegar a estrada. E uma revista me encontrou, e eu escrevia em um blog meu, pessoal. Poxa, escreve aqui uma matéria aqui para a revista e tal. Aí começou. Então, eu continuei dando aula de personal trainer, trabalhava na revista. Então, a matéria, que era de 9 páginas, começou a ter outras proporções, patrocinadores e tudo mais. E, nada, eu fui a primeira mulher a escrever sobre motos, né? Na verdade, já tinham mulheres escrevendo, jornalistas, né, escrevendo sobre motos, lançamentos, mas não que pegava moto para fazer conteúdo, produzir, dar dicas de viagem e tudo mais. Então, eu fui a primeira ali. Que Inclusive, ano foi isso que você começou? Tem 20 anos. 20 anos que você começou, que você se aventurou, vamos dizer assim, que você começou a trilhar esse caminho do motociclismo. As aventuras, viagens mesmo, já tem uns 30 anos, viu? Sim. E mais 25 anos, 20 anos. Esse ano fiz 21, que eu estou trabalhando no setor. Então, você vê, assim, depois de 9 anos, eu estava trabalhando com aquilo que eu amava, né? Mas e as suas viagens, você escolhia como, assim, as viagens? Tinha algum critério? Você falava, eu vou para lá? Sempre saí meio sem destino, assim. É? E outra, não tinha todo aquele material que hoje a gente tem, né? Deixa eu ver na internet se esse lugar, a estrada é boa, ou se tem restaurantes bons. Não. Eu simplesmente falava, deixa eu ver que estrada que eu posso chegar a algumas cidades. Então, eu abria o mapa, olhava o mapa. Olha, tem vários nomes estranhos que eu nunca via, eu vou nesses lugares. Então, eu ia nesses lugares que ninguém falava. A região de Campinas, interior de São Paulo, próximo. Não eram viagens longas, né, no início.
E também comecei a fazer as matérias, então eu sempre pensava em roteiros menores, porque na revista as pessoas querem dicas para fazer um bate-volta. Então a história ali era essa. Então eu dava dica da viagem e sempre com uma moto em lançamento. Então eu falava ali um pouquinho da moto e um pouquinho da viagem. Então tinha um negócio ali muito bacana. Aí eu falei, bom, vou ter que parar com isso, porque eu preciso focar, né? Eu fui para o exterior, fui estudar Pilates, eu me dediquei muito, fiz pós-graduação, fiquei anos estudando... Na questão da educação física. Da educação física, né? Então, estava indo para esse... Eu falei, não vou que rasgar o meu diploma. E também, né, Eliana, assim, eu acho que um dos grandes desafios para se andar de moto é a questão física, né? Você tem que ter um preparo físico bom para viajar de moto, porque você não tem um apoio de costas e tal. Por mais que tenha, né, as motos de street, né? Eu não entendo muito de moto não, tá? Mas vou arriscar algumas palavras aqui e você me corrige. Vou aprender com você. Tem as motos de estradas, tem as motos do dia a dia, tem moto para off-road, tem a Big Trail, que a postura fica um pouquinho ali mais confortável. Tem diversos modelos. Mas eu acho que a preparação física é importante, né? Mas eu entendo o que você está falando, mesmo porque eu sempre paro para alongar, né? Então, eu alongo na estrada. Deu uma dorzinha na lombar, tá? Eu paro, faço um alongamento mais específico para a lombar e aí eu continuo. Porque depois do alongamento, parece que você consegue rodar aí tudo de novo que você rodou. Rodei 300 quilômetros. Dá para rodar mais 300 depois do alongamento. Você falou que você fez viagens solo. Você fez viagem solo por falta de companhia ou por prazer mesmo? Porque tem gente que gosta de viajar sozinho, que não é por falta de companhia. Tem gente que viaja por falta de companhia. Qual foi a sua opção? Aconteceu naturalmente também. Eu acho assim, a companhia é uma coisa muito louca. Isso para tudo na minha vida. Eu já com meus 18 anos, já começando a sair, fazer tudo acontecer, eu tinha vontade de fazer algo, eu sempre convidava alguém. Não posso, eu estou ocupada. Eu vou. Então, eu não deixava de ir porque eu não tinha uma amiga para ir junto. Sempre foi assim. Eu gostava de correr no Parque do Ibirapuera, né? Gostava das minhas corridas. Eu falava, caramba, eu não vou arrumar uma parceira de corrida. Eu cheguei a presentear um tênis para uma amiga de aniversário. Falei, você vai começar a correr comigo, né? E foi o primeiro tênis da vida dela. Só que eu acho que foi o último, porque ela nunca... Então, assim, eu nunca... E isso faz parte da minha personalidade. Eu não deixo de fazer porque não tem companhia. Isso foi muito, muito importante também. Imagino. Porque o que aconteceu? Você começa a se conhecer melhor. Nessas viagens solo, eu comecei a me conhecer melhor, porque é alguma coisa que dá errado. Nunca aconteceu nada absurdo, mas às vezes é um trajeto que eu errei, que eu me perdi. Então, você começa a entender sobre ter paciência, como é necessário ter calma, como a gente precisa das pessoas, né? Mesmo sozinho, numa viagem. Agora, Eliana, tem uma coisa que eu já tive moto, não sou um grande... não é que eu tenho medo, assim, eu tenho respeito pela moto, porque eu acho que a moto você tem que estar sempre... Assim, para mim, uma das maiores questões, eu acho que da moto, é que você tem que estar muito atento o tempo inteiro. E principalmente nos outros. Né? Você tem que antever algumas situações que você pode, às vezes... então, eu acho um hobby, vamos dizer assim, né? Uma atividade onde você tem que estar... assim, você tem que querer muito... Os riscos são grandes, você tem que ter uma atenção e um preparo físico grande. Quando você foi para a Europa, você falou, para o exterior, para você fazer pós-graduação, tirar seus diplomas e tal. Lá, não sei se nessa época a gente já tinha aqui no Brasil motos, porque quando eu era jovem, lá, adolescente e tal, o máximo era ter uma CB400, né? Quem tinha uma 500, o cara é importada, porque não tinha no Brasil, né? A maior cilindrada que tinha aqui era a CB400. Mas nessa época que você foi, pelo tempo que você falou, acho que já tinha algumas motos aqui no Brasil, mas não como é no exterior, né? Eu morei em Los Angeles, na verdade. Aí Los Angeles, tá? Que eu morei, fui para estudar e tudo.
Eu já tava... Foi a cidade que eu comprei uma moto em Los Angeles. Mesmo? Eu comprei uma moto. Mas Aquela... você morou lá e Morei. comprou uma moto? Eu trabalhava como modelo nos Estados Unidos, eu morava em Nova York, e aí eu ia para Los Angeles fazer Cuidado trabalhos. que corre o risco de eu começar a te entrevistar. Eu ia para Los Angeles fazer trabalhos. E aí eu me apaixonei por a Shadow. Uma Shadowzinha 600, linda, linda. Me apaixonei, falei, vou comprar essa moto. Inclusive, os amigos da época lá, de modelo e tal, começaram a tirar onda da minha cara, porque o negócio naquela época era Harley Davidson, né? Falei assim, pô, você tá aqui na Califórnia, em vez de você comprar uma Harley Davidson, você vai comprar uma moto japonesa? Eu falei, rapaz, cada um compra o que pode. Mete com a sua vida. Eu comprei minha Shadow, estou muito feliz aqui. É aquela história, a melhor moto é aquela que a gente pode ter ali Exatamente. naquele momento. Ela é a melhor moto, exatamente. Né? Olha só, então você também já se aventurou com as motos, né? Muito. Fez Rota 66? Não. Ficava por ali mesmo, por a região de Los Angeles ali, mas foi muito bacana. Mas aí, a sua história lá em Los Angeles, aí você conheceu bastante coisa, né? Lá eu tive uma moto lá, né? Lá, na verdade, você tem os consórcios, né? Sim. E aí, a primeira coisa que eu fiz é comprar um carro, né, para me locomover, porque ela não tinha metrô, nada dessa história. Lá você tem que ter. Então, tinha um carro. Então, eu lembro que eu levei $1.000 para comprar um carro, né? Comprei uma BMW, eu não vou lembrar o modelo, ano 85 e tal. E era o carrinho que eu E devia estar linda, perfeito estado. Né? E fiz o consórcio de uma Kawasaki, uma esportiva. Então, lá eu fazia alguns passeios, assim, de final de semana. Sendo assim. Era a minha pegada na época. Também era mais jovem, né? Então, eu gostava das motos esportivas. Então, tive, né? Lá, na verdade, é o que você falou. Você vê muita Harley, né? Você está no lugar ali, né? Então, não tem como não ver uma Harley. São várias, né? Então, os dias que eu pegava estrada, 95%. E lá tem as Harley, aliás, em todos os lugares, né? Mas as customizadas que você faz do jeito que você quiser, né? Sim, customizam, assim, de forma absurda, coisas que você não vê aqui no Brasil. Mas aí eu não trabalhava ainda com as motos, né? Foi depois, aí voltei, trabalhei lá como garçonete. Então, lá você ficou especificamente fazendo as suas especializações na educação física. Estudando Pilates. Sim. Né? Eu fui para estudar Pilates, para aplicar nos meus alunos. Que ano foi isso? 95, 94, por aí. E aí voltei, fiquei 6 meses só. Aí voltei e tudo se encaminhou para essa história das motos, né? Comecei a escrever sobre os passeios e tal. Uma revista me descobriu e eu fui migrando. Qual era a revista ou é a revista? Revista Moto Adventure. Então, eles que abriram as portas, assim, na verdade... Não era uma porta que eu estava batendo. Muito curioso isso. E aí, hoje, eu penso, por que tudo isso aconteceu? Né? E eu com medo de rasgar os meus diplomas. Né? Não, na verdade, você falou, eu continuo usando a educação física, praticando, porque eu preciso, né, de condicionamento. Às vezes, em lançamentos de motos, a gente passa 10 horas em cima da moto. Então, imagina só. Né, os treinos, quando a gente vai... um lançamento de uma moto esportiva, que é em autódromo. A gente tem que dar lá, olha, vocês vão dar 30 voltas hoje. Então, é muita coisa. O pessoal que não tem ideia, mas é um trabalho do corpo ali, um grupo muscular que não é o do dia a dia, é só ali na moto, só ali na pista. Então, a gente tem que ter preparo. A gente continua aí praticando a educação física, né? E aí você mergulhou na moto, literalmente. Eu vou falar que ela mergulhou em mim, porque eu fiquei relutante. Eu falei, não vou rasgar meu diploma, não vou. Eu já estudei muito, fiz pós e tudo, não vou. E aí eu falei, poxa, como que eu posso, de repente, juntar isso tudo? Né? A educação física, a moto, esse lifestyle, as viagens. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu já estava com aquela história de lifestyle. Né? Não existia esse termo aqui no Brasil. Aí foi que eu fiquei com aquilo na cabeça, eu lancei o primeiro site de lifestyle no Brasil. Então, era Acelerada Lifestyle, Acelerada Adventure Lifestyle. Então, lá tinha o quê? Dica de beleza, gastronomia, moto, lançamento, eventos, e tinha dicas de saúde. Então, lá também alimentava meus textos falando sobre saúde. Né? Tem o site até hoje, tem aí vai fazer 14 anos o site.
e alimento ele, continua com essa história toda. E, então, tudo se uniu, né, na verdade, ali no site. Continuei produzindo conteúdos sobre ginástica, saúde, bem-estar. Um estilo de alimentação assim que você curte? Eu vou falar que mudou muito, assim, né? Depois que eu casei, né? Sempre aquela história. Depois que eu casei, não vou culpar o meu marido, né? Mas a rotina mudou um pouquinho aí, né? E outra, é muito tempo, assim. Hoje mesmo, eu falei para o meu marido, hoje é outro dia que eu vou ficar sem almoçar. Porque eu estava produzindo conteúdo, eu tinha que me trocar para tomar banho e vir para cá. Culpa nossa. Culpa de vocês. Mas eu acostumei em não almoçar. Está errado, né? Então, eu falar que está muito regradinho. Às vezes eu fico muito tempo sem comer. Mas quando você escrevia sobre alimentação, você escrevia como? Sim. Não, eu cheguei até a fazer conteúdos de... me convidavam, através do site. Olha, inaugurou um restaurante, vem aqui experimentar os pratos. Então, eu fiz bastante isso também. Aí levava esses conteúdos para o site. Aí, também, que eu entrei com essa história, eu falei, não vou poder ficar nesse ritmo de ficar conhecendo restaurante, né? Tem até hoje, comidas de boteco. Todo ano eles me convidavam para ir em todos os botecos experimentar os pratos lá, os petiscos que estavam concorrendo. Falei, gente, não, isso não é para mim. Acho que é melhor eu ficar lá 10 horas em cima da moto, ficar só comendo uma barrinha de cereal e tomando uma água. Comida de boteco é o Miguel que faz, não é? É o Miguel. Miguel Cassati, né? Tem até hoje sucesso, assim, né? Aliás, Miguel, você está convidado aqui para vir no podcast também. Nossa, já comentei com ele. Interessante. O Miguel é muito bacana. Aí fala para ele trazer as melhores comidas que estão pescando, né? Nossa, porque é demais. Então, assim... E tem muito da gastronomia já na moto, né? Até nessas matérias, é muito raro eu não fazer uma matéria, uma pauta de moto e não falar do restaurante que eu fui, né? Do que foi servido ali, mesmo porque é muito curioso, sempre tem coisas muito novas, assim. A gente vai para fora, vai para Minas, né? Não tem como não explorar a culinária da região. Então, assim, eu sou apaixonada por isso tudo, né? Então, a moto não é só sobre motor, não é só sobre avaliar a moto. É sobre o lifestyle mesmo, né? É sobre inserir a moto dentro do seu dia a dia, daquilo que você ama, daquilo que você gosta. E sou curiosa também, faço meu podcast ali naturalmente, já converso com as pessoas, né? Legal. E a gente sempre conhece gente diferente da região. E isso acontecia mais com essas minhas viagens sozinha. Porque você está mais aberta. Você está casada há quanto tempo? 8 anos. São 8 anos de casamento, mas a gente continuou com as aventuras. A gente deixou pouquinho as motos. Curte moto? Sim, curte moto, anda de moto. Senão não ia ter jeito de casar também, né? Não ia. Mas é o que eu falo. Eu não tenho tempo hoje de usar as motos que eu tenho, usar a moto para curtir. Quantas motos? Geralmente... tem algumas motos antigas lá, a gente faz um... Você tem uma coleção de motos? Não tem muitas, não. Quanto? Umas 10? Não, tem menos. Tem Royal Enfield, tem Kawasaki, tem Yamaha, tem Honda, tem alguns modelos lá. Mas a gente não usa, não consegue. Porque final de semana é um evento de trabalho. Aí, quando não tem evento de trabalho, eu também tenho uma escola de pilotagem. Quando não tem essas atividades, a gente tem uma barraca de teto no carro, a gente vai para a estrada. Como é que é essa escola de pilotagem? A escola de pilotagem nasceu de algo muito bacana, assim. Eu dava aula de personal, tá vendo? Continuei com o personal, mas era dando aula de moto, de pilotagem defensiva. E eu comecei a falar, poxa, essa história de dar aula personalizada, eu atendo uma pessoa só, né, o dia inteiro, fazendo algo muito legal ali, levando segurança para essa pessoa, né? Porque ela se sente mais segura, ela vai ter uma pilotagem mais defensiva, o risco de acidente é menor. Mas já estou atendendo uma pessoa, e estou atendendo uma pessoa que é um patamar que pode pagar uma aula personalizada. Eu falei, essas 8 horas que eu fico aqui dando aula, acho que eu posso atender 20 alunas com um valor muito mais acessível. A sua escola é voltada para mulheres. Para mulheres. Então, primeiro foi aí. Eu falei, não vou mais dar aula personalizada. Eu vou dar aula para um grupo e esse valor tem que ser o mais acessível do mercado, né? Porque muita gente não consegue fazer um curso de pilotagem, sai lá, tira a carta, não sabe pilotar, na verdade. Às vezes está andando 10 anos, não aprendeu a fazer uma frenagem correta. Isso acontece muito, tá? Não é só mulher, homens e mulheres.
Mas aí eu comecei a fazer pesquisa, acho que nenhum evento, nada que eu desenho, eu não faço uma pesquisa antes, sempre tem uma pesquisa. E as meninas relataram, falaram, olha, eu fui num curso de pilotagem, mas eu vi risadinha dos meninos, né? Aí eu fiquei com vergonha de fazer pergunta. Tem as histórias que é o pai que apoiou, os namorados que apoiaram. Tem histórias muito legais de homens que apoiam, né? Eu só tenho referência boa de homem também. Então, às vezes, quando você escuta, fala, poxa, sério, isso aconteceu? Olha, eu ia perguntar isso mais à frente, né? Mas já que você está tocando nessa questão de homem e mulher, porque tem essa história, né, de que mulher não dirige bem, de que mulher é barbeira, não sei o quê. Tem a frase, né, como que é? Mulher no volante, perigo constante. O perigo constante. Homem Eu não concordo. Homem do lado, perigo dobrado. Eu realmente não compactuo com essa ideia, com essa história, porque tanto a mãe das minhas filhas quanto a minha esposa atual, elas dirigem muito bem. Dirigem muito bem. Então, eu acho que assim, tanto existem mulheres que não dirigem bem, quanto homens Exatamente. que não dirigem bem. É isso que eu falo, né? Sempre. Então, acho que ter esses preconceitos, assim, eu não gosto muito, não, porque eu acho que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Né? E no seu caso, eu imagino o quanto você não... né, a gente percebe que você tem uma personalidade forte, o quanto você não teve que se superar, né? Mesmo tendo a personalidade forte, para assumir essa posição que você tem hoje e tudo mais. Né? Se posicionar, não ligar. Porque eu acredito que até alguns homens devam querer ter aula com você. E nessa escola só entra mulher? Sim, mas já dei aula para homens, né? Aí na escola eu falei, não, só vou dar aula para as mulheres. Então eu treinei um time de instrutoras, um método Eliana Malísia. Então a gente segue essa linha, que é os mesmos exercícios que eu dava na aula personalizada, alguns parecidos. Tem até simulador de corredor, a gente brinca ali. Tem umas brincadeiras. Explica duas etapas assim do curso, só para a gente entender, porque eu acho que a direção defensiva, eu acho que ela é muito importante, né? Ainda mais no trânsito louco que a gente vive hoje, tanto em moto quanto no carro também. Né? Cita duas etapas que você julgue ser assim, fundamentais para se ter uma condução defensiva, vamos dizer assim. Eu vou falar uma coisa que assim, nem existia. Acho que esse curso, o workshop, o primeiro é o meu, que é para não habilitadas. Então, que serve para homem, tá? Eu estou falando não habilitadas no feminino porque esse curso é para mulher, mas tanto para homem como para mulher. Antes de você tirar a carta, é importante você se preparar. Então, eu tenho meu primeiro módulo é para não habilitadas. Você ainda não tirou sua carta. Então, lá você vai aprender a entender sobre os modelos das motos. Então, o risco de você escolher a sua primeira moto errada já diminui bastante. 90% das pessoas compram a sua primeira moto errada. O que seria uma moto errada? Meus amigos têm uma Harley, eu quero comprar uma Harley também. Meus amigos têm uma Harley, eu quero comprar uma Harley também. Essa é uma história. Então, o cara nem sabe se ele gosta de Harley. Ele vai comprar porque a turminha dele tem Harley. Né? Eu quero fazer trilha porque meus amigos fazem trilha de final de semana. Então, eu vou comprar uma moto aí para fazer trilha. Ele compra a moto errada. Às vezes não dá pés, ele não se adaptou, enfim. Então, existe muito isso. Isso acontece. Minhas amigas todas têm moto esportiva. E aí, o que acontece? Quando você não acerta o modelo da moto, a sua pilotagem não desenvolve bem. Na verdade, não é porque você está tendo dificuldade, é porque a moto não vestiu. Não combinou, não deu certo. Então, lá eu explico cada modelo, né? Faço as meninas subirem em cada modelo de moto. Então, elas já têm essa... Aí elas já começam a entender onde é a embreagem, onde elas vão acalmando, porque gera uma ansiedade antes das aulas, né? Da hora de tirar a carta. Sim. Pô, eu não sei fazer nada, eu não sei nada. Então, ela já chega lá já sabendo onde é a embreagem, onde é o freio, como que ela se posiciona, quais são os modelos de moto. Ela já está na cabeça aquele modelo que vestiu melhor. Então, aí ele já é mais certeiro. A importância dos equipamentos. As pessoas, eu vou falar que 100% vão sem equipamento nas escolas para fazer a tua aula. Você já começa errado.
Aí depois que você se acostumou a usar a viseira aberta... Então você acha que, por exemplo, assim, antes de qualquer coisa, antes de você Tem comprar que uma ter um moto, preparo. você já tem que ter o capacete, por exemplo? Saber escolher o seu capacete. Não, sim, mas você, independente de você saber ou não, você tem que ter o capacete. Já tem, Antes da moto, você já compra. tem o capacete. Né? Não compra a moto e depois compra o capacete. Não necessariamente, porque você vai ter que comprar o capacete, porque você vai ter que usar o capacete na prova. Então, vai comprar o capacete. De repente, já é legal, interessante, já está equipado. Ah, eu não tenho equipamento ainda, espera que eu quero escolher o modelo da moto primeiro. Então, vai com uma jaqueta jeans fechada, põe pelo menos uma luvinha, compra uma coisinha ou outra, não precisa comprar já tudo. Nossa, eu fazia tudo errado, Eliana. Então, mas todo mundo faz. Lá em Los Angeles, na época, não precisava nem usar capacete. Sim, ninguém usa. Mas hoje eu acho que é obrigatório, né? Eu acho que Miami ainda não precisa. A última vez que eu fui, É mesmo? até experimentei, achei muito Acho que hoje, esquisito. com a quantidade de acidentes de moto que a gente vê, aqui no Brasil a gente vê mais, né? Muito Na verdade. mais. Mas eu acho que o capacete, ele é assim, é igual, você tem moto, você tem capacete, não tem como É que lá nos Estados Unidos, dissociar. lá eles pensam como? Você não usar capacete, a cabeça é sua. Só que é obrigado a usar óculos. Sim. Porque sem óculos pode entrar uma pedra, alguma coisa, e você atropelar alguém. Então, você está colocando outra pessoa em risco. Então, o óculos, você pode ficar sem capacete, mas o óculos é Eu tinha vários óculos, inclusive. Foi a época que eu acho que eu mais tive óculos. Exatamente. Foi nessa época. Então, o pensamento está certo. O capacete é a sua cabeça, né? Você não vai mudar a sua pilotagem ou vai atrapalhar alguém porque você não está usando o capacete. Então, esse é o pensamento deles. Por isso que você não quer usar capacete, tudo bem. Mas tem alguns lugares, algumas rodovias eu acho que tem que usar. Não vou lembrar muito bem dessa história. Mas... Então, esse workshop fala muito sobre isso, sobre o uso do capacete, o uso do equipamento. Então, ela já vai com o pensamento correto. Ela já vai fazer as aulas com a luva, capacete fechado, né? E é uma forma que pode salvar a vida dela. Sim. Literalmente. Né? Uma falta de equipamento, uma queda ali que você quebra a costela, ali depende do jeito que você quebra, você sabe que pode perfurar pulmão. Tem pessoas que vêm aí com... Né, é fatal. Então, tem essa história. Então, tem um workshop para não habilitadas, porque é uma preparação. E aí fala sobre o medo de pilotar. Tem muita história do medo, né? O medo, a ansiedade. Então, aí que entra a psicóloga do movimento, que ela é uma psicóloga do Detran também. Quando eu falo movimento, é o movimento aceleradas, né? Porque o curso Pilotagem para Mulheres Eu adorei esse nome. Faz parte do movimento aceleradas. Adorei o nome acelerado. Então, tem a psicóloga também falando sobre algumas técnicas de respiração, de concentração, para você passar na prova. Então, esse é o primeiro. Olha, que legal, hein? Muito legal. Aí... Quando eu fui tirar minha carteira, eu fiz curso de moto, não tinha nada disso, não. Não, mas não tem, acho que é o único nosso. Vão aparecer agora um monte, né? Mas espero que a gente inspire mesmo, que as pessoas façam mais esses workshops. Sim, eu acho que é interessante. É para ajudar todo mundo, então, né, não é uma coisa que eu vou patentear, né? Não faz sentido. É algo para o bem, você né? Você tem, talvez, o seu método que seja diferenciado, né? Eu acredito que, assim, hoje em dia, dificilmente a gente vai conseguir inventar algo novo, né, Eliana? Mas você pode fazer o que já existe de forma diferente. Sim, e criar um método claro. seu, né? Um método que, pela sua experiência, né? Eu acho que isso já traz algo diferenciado ali, né? Porque tem gente que dá aula de uma coisa que nunca experimentou, né? Então. Não é? Não, isso acontece muito. Meu marido vai ensinar, minha amiga vai ensinar. Então, vai ensinar com os vícios que essa pessoa tem, né? Sim. Bom, aí depois ela tirou... a gente tem ali 100% das meninas que fizeram workshop e passaram na prova. Aí elas vão para o meu curso de iniciante. Então, elas vão aprender realmente a frenar, né? Então, você falou os pilares que é mais importante. Pessoal, frenar. Não é frear. É frenar. Do jeito que vocês fizerem. O importante é saber frear, frenar. Então, aí elas aprendem ali as técnicas. Mas o Wine Opencast também é cultura.
E a gente quer aprender coisas diferentes. Então, a gente quer aprender a falar coisas certas, né? E frenar, você já citou umas 3, 4 vezes que eu falei, frenar, que bacana. eu acho que no jornalismo automotivo a gente usa, né, dessa forma, né? Mas o jornalismo agora está mais descolado. Você pode ali usar palavras, gírias, né? Está muito mais descolado, né? Está muito mais blog, assim. E ainda mais no universo das motos, que tem muita gente mais descolada, acredito. Tem, exatamente. Posso provar também aqui? Vamos lá? Calma, eu só estou esperando você acabar para a gente falar um pouco, né? Porque eu acho que nessas suas viagens, eu acho que hoje em dia a gente tem a possibilidade de conhecer muitos lugares diferentes que às vezes de carro a gente nem tem, né? E uma das viagens super bacanas que eu acho é você fazer uma viagem de moto para vinícolas. Pena que a gente não pode beber pilotar, jamais. E pilotar. Então a gente tem que escolher um destino onde a gente vá beber, se hospedar e aí você continua a viagem depois que as coisas, né? Porque eu acho que isso é fundamental. Sempre assim. A gente está tomando um vinho aqui que é produzido na Bahia. Olha só. Na Chapada Diamantina. Você conhece Estive lá no Réveillon. É mesmo? É. Então, você conheceu a uva? Não. Vinícola Uva? Não. Ela é uma vinícola da região do Mucugê. E eu me apaixonei pela Chapada Diamantina. Por quê? Porque é uma chapada, como diz o nome, né? E ela tem 1.100 metros de altitude. E por isso que eles conseguem produzir vinho. Porque vinho gosta de amplitude térmica. E a 1.100 metros, lá você passa frio. E você está na Bahia. Frio e Bahia parece que não combinam muito bem. Mas é um lugar lindo, espetacular. E eu não sei se você tem essa informação, mas são 400 mil hectares a 1.100 metros de altitude. Olha. Então, é um lugar assim... eu fui ali para o Morro do Painácio. Eu já fui 2 vezes para lá. Essa última vez não consegui explorar tanto, porque eu estava de passagem, fazendo aí uma expedição. Agora é a expedição que falam, né? Expedição. Com a nossa barraca de teto, então a gente estava explorando diversos lugares e a gente não conseguiu ir para muito. Então, esse é um Sauvignon Blanc, lá da região da Chapada Diamantina, de Mucugê. E eu fiz questão de trazer esse vinho porque é um vinho que eu gosto bastante, muito refrescante e hoje tá quente, né? Tá, vamos lá. Então, ó, saúde. Saúde. Espero que você goste do Sauvignon Blanc. Muito aromático, uma delícia. Você vai gostar, viu, Guga? Esse vinho aqui. Eu não sou entendedora, né, de vinhos, mas assim, você percebe quando é mais frutado, né? Ser bem frutado. E tem uma boa acidez também. Bom para comer com frutos do mar, né? Com uma boa massa. Não entendo muito de vinhos, mas assim, nessas minhas viagens... Você gosta de beber? Eu não sou de beber. Não, mas você gosta de beber vinho? Vinho, sim. É o que importa. Entende depois. Vinho faz parte desses roteiros de viagem de acampamento. Sim. Então, a gente encontra vinho da região, a gente vai muito para Santa Catarina, ela tem, né? Então, a gente... Você até briga comigo, porque às vezes a gente pega até aquele sem rótulo. Mas é maravilhoso. A gente pegou um sem rótulo e o meu marido. E geralmente a gente toma assim uma taça, a gente fala, já deu, né? Depois a gente toma. A gente é muito suave para beber. A gente detonou a garrafa, porque estava muito, era uma coisa surreal. Delícia. Lá são vinhos de altitude, né, em Santa Catarina. Sem rótulo nenhum. Eu falei, e aí, vamos? Claro. Nossa, mas estava bom, minha filha dormiu. Então, são esses momentos que a gente não vai dirigir, que a gente não vai pilotar. Então, aí a estrela, tudo apagado, né? Eu acho que combina tanto com vinho, né? Você fez essa viagem de carro ou de... Essa foi de carro, por conta da minha filha. Então, essas viagens agora a gente faz de carro. 4x4, para a gente se aventurar, né? Ir nas trilhas. E a gente arma a barraca lá em cima do carro. Às vezes, você não acha lugar legal para ficar, a gente vai num aplicativo de hospedagem, se hospeda também, para dormir bem. Vai alternando. Mas a ideia é que todos os dias aí a gente acampe. Mas se não acertou o acampamento, se não é muito seguro, né? Aí a gente vai falar, vamos ficar no hotelzinho. É um problema que a gente tinha que resolver no país, né?
no nosso Brasil. Segurança. Porque isso ia abrir portas para tantas outras coisas, né? O universo das motos, o universo das viagens. Eu acho que isso seria fundamental assim, para a gente. A gente vai muito para o sul, que é muito mais tranquilo ainda, né? Sim. Essa viagem que a gente foi para a Bahia, muita gente colocou medo, alguns medos na nossa cabeça. Mas eu achei muito tranquilo. Tranquilo. Acho que, nossa, achei assim, o pessoal muito... A gente foi para um lugar que a gente quer voltar. A gente não gosta de repetir lugar, mas esse a gente vai repetir, que é a Península de Maraú. Já foi? Maravilhoso, maravilhoso. Então, a gente falou, poxa, a gente ficou 3 dias. Falou, não, a gente vai para lá e vai ficar 10 dias, 15 dias lá. Muito bom. Aí a gente não precisa explorar mais nada, porque a gente já conheceu. As praias são lindas lá, né? Absurda, as pessoas são incríveis. Agora, vamos voltar para a sua escola. Você faz turmas de quantas pessoas? De 20 mulheres? São 20 mulheres no máximo, mas dividido em 2 turmas, porque no mesmo dia vai uma turma lá para o grupo para não habilitadas e o grupo já que fez que já tirou a carta. Então, a ideia é o quê? É um curso para iniciante. Depois tem outros cursos mais avançados, esse não é o nosso foco. Então, você tirou carta, ou você já está pilotando um tempo e tem alguns vícios errados, quer pilotar com mais segurança. Fala um vício errado aí pra gente. Um vício errado, na verdade, tem vários, né? Vou te falar um que é muito comum. Ficar com o pé na pedaleira de uma forma que você fica freando sem perceber. Ou pilotar o tempo todo com a mão no freio. Né? Então, você fica com a mão no freio só a hora que você precisa frear. Vamos falar frear agora, hein? Tá bom. Porque você precisa estar com os dedos, com a mão inteira no manete, que é onde você vai equilibrar a sua moto. Né? Então, tem muitos vícios errados, que é daí que também saem alguns acidentes. Né? Passei num buraco e caí. É porque você não estava segurando direito no guidão, você estava com as mãozinhas aqui, ou na embreagem, ou no freio, né? Então, esse é um vício que acontece muito. E essa coisa são os 2 principais vícios, tá? E tá ali com o pezinho ali no freio. Então, geralmente, a gente fala... Na verdade, eu aprendi com um instrutor de pilotagem, o Tite Simões. Super indico o curso dele. Então, a gente tem muito isso também, né? A gente dá... Sim. Porque a gente quer que as pessoas melhorem. E ele tem cursos mais avançados. Então, passou lá para iniciantes, o curso iniciante já vai para o Tite, que é incrível. Ele foi meu primeiro instrutor. E são 20 anos fazendo o curso. Então, eu já passei por tudo que é curso que você imagina. E o Tite falava, pé de bailarina. Fala para os alunos, pé de bailarina, que é a pontinha do pé na pedaleira. Nada de ficar com o pezinho freando sem querer, né? Então, são os 2 principais vícios. E tem os erros de postura, não virar a cabeça de uma forma certa. Então, você vai fazer uma curva, você vira a tua cabeça primeiro, antes da curva. Você olha para onde você quer ir. E, geralmente, você faz aquela curva... Geralmente, você vê o pessoal fazendo curva aberta, porque está olhando lá para frente, está olhando lá para o caminhão. Não, tem que olhar para onde vai. Aí você consegue fechar a curva. A moto é muito interessante. Na bike, no carro, vai para onde você está olhando. Se você olhar o posto... E, Eliana, você não se conteve só em ficar como instrutora, né? Você mergulhou mesmo na moto e você mexe em tudo na moto. A gente estava conversando em off aqui. Eu fiz um curso de mecânica, então, né? Você mexe com a mecânica mesmo, com a estrutura, com tudo que envolve a moto, né? Não vou dizer que sou mecânica, porque eu falei, poxa, não sou. Eu fiz o curso profissional de mecânica, então eu tenho aquela base toda de como mexer, qual ferramenta usar, né, o correto de se fazer. E como eu tenho uma moto, que eu estava contando para você, que eu estava gravando agora de manhã, né, um conteúdo com a CB400. Então, já tive a CB450, outras motos também, clássicas, e é muito legal você fazer um curso de mecânica e depois você praticar, colocar em prática, mas como hobby. Então, eu falo que sou mecânica por hobby. Mas eu virei embaixadora de um movimento, de um projeto muito legal da Yamaha, que é Mecânica Yamaha para Mulheres. Então, eles estão profissionalizando mulheres para trabalhar dentro da concessionária. Então, eu sou embaixadora desse projeto. Então, estou me envolvendo mais ainda agora, colocando mais mão na massa, aprendendo, relembrando algumas coisas. Ontem mesmo estava num treinamento com eles. E é muito gostoso, é muito bom mexer em moto. Assim. E com essa história da educação física, eu falo que tem muita coisa parecida ali.
né? O consertar, o funcionamento, né? Essa história de lubrificar para não estragar, né? Aí já me remete a joelho, né? Se não tem lubrificação no joelho, Sim. é muito louco. Então eu fico viajando. Eu lembro que lá no curso eu viajava. Eu falei, gente, o motor é um coração, né? Da gente. Sim. Então, eu fico pirando, né? Vira poesia tudo ali, porque eu já fico viajando na história. Eu acho muito legal porque, bom, eu tenho, além aqui do One Opencast, tem também a minha página no Instagram. Tem 2 páginas no Instagram que eu falo sobre vinhos. E o que eu adoro, o que eu acho fascinante no mundo do vinho é justamente essa questão de você fazer relações, né? Analogias com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com o nosso corpo, com as nossas emoções, né? Porque eu acho que essas paixões, assim, moto é uma delas, né? Apesar de ser coisa mecânica, não ser algo da natureza, vamos dizer assim, como é o vinho, mas tem muitas coisas que a gente consegue relacionar com o nosso dia a dia, como, por exemplo, lubrificar os joelhos, você está sempre em movimento, você se alongar, você fazer isso, você fazer aquilo. Acho que é muito... Motor parado, né? Então funciona. Muito interessante. Como que funciona? Se a gente está parado, não faz exercício. Nada parado, né? Nada parado então, funciona. Você vê um carro parado lá, não vai funcionar. Então, é isso. Né? Então, acho que tem tudo a ver. E a mecânica eu acho fantástico, assim, é super inteligente, né? As peças se conectam de uma forma que... Tem peças da mecânica que não tem como você montar errado, porque é como se fosse um quebra-cabeça. Tem um jeito de encaixar. Então, é divertido. Eu achei muito divertido. Né? Montar, desmontar motor. Carburador, ninguém fala em carburador. Eu amo mexer em carburador. Eu gostava de montar e desmontar rádio. Rádio? Eu abria os rádios, desmontava e montava de novo. Às vezes dava certo, mas às vezes não. Agora, Helena, como é que é ser piloto de teste de moto? Você vai aprovar uma moto? Como é que funciona essa profissão que você exerce de ser um piloto de testes de moto? Testes, né? A gente é convidado, eu falo a gente porque tem diversos jornalistas, né, automotivos, tem mulheres também, depois foram entrando outras, assim. Eu falo que eu abri as portas, né? Acho que eu quebrei aí algumas barreiras. Aí todo mundo chegou. As barreiras ali difíceis, olha, é complicado. Eu peguei uma parte bem difícil, assim, no setor. Mas tem várias mulheres, várias amigas aí, que são amigas até, no setor. Então, a gente é convidada para os lançamentos. Então, antes de chegar as motos na concessionária, a gente tem uma experiência com a moto. Né? Ou passa uma semana, 15 dias com a moto avaliando, ou a gente vai em evento de lançamento mesmo. Sim, mas eles te cedem as motos para você andar no seu dia a dia. Isso. Tem essa situação, ou tem a situação que é um evento que eles levam toda a imprensa, Brasil, fora do Brasil, às vezes é lançamento global, então a gente vai para fora algumas vezes, muito menos do que acontece mais aqui, mas tem também lá fora. E a gente fica avaliando as motos. Então, o que mudou? Se não é um lançamento, tem alguma atualização. Aí, o que mudou? Ela está mais potente, tem mais conforto, corrigiram aquela espuma que estava muito dura, os clientes estavam reclamando da espuma do banco. O guidão, o posicionamento, a posição da pedaleira mudou, então tem muito isso. E quando é lançamento, aí você vai fazer um review completo da moto. Vai falar tudo sobre a moto, né? E é muito interessante, porque quando você vai falar sobre motos, tem uns modelos que você gosta mais. Então, quando você vai escrever, esquece a emoção. Você tem que falar para o público que gosta da moto. Né? Você tem que escrever lembrando que esse público gosta desse modelo de moto. Porque senão você vai ser mais crítico também, né? Sim. É postura, acabou comigo a postura. Essa posição de pilotagem, jamais. O cara que sempre andou nessa moto, ele nunca vai reclamar da postura, porque é o jeito que ele gosta. Então, eu sou muito cuidadosa com isso. E eu tenho esse olhar feminino, a gente tem ainda muito mais mulher na garupa do que pilotando. Então, geralmente, eu falo também do conforto da garupa, da posição da garupa ali, como que vai ficar na moto. Então, eu tenho sempre esse olhar aí para a mulher que vai, ou o filho, o amigo que vai na garupa, né? Mas geralmente é a esposa, a namorada que vai. Inclusive, são elas que escolhem as motos 99,9%. É mesmo? Porque elas vão na concessionária, sobem na moto, falam, não gostei dessa garupa. Pronto, acabou. Esquece. É um segredo, não contei para você, não contei para ninguém, mas são elas que escolhem as motos aí. Com certeza. Qual o modelo de moto mais bacana, assim, que você
Na hora que você subiu e andou, você falou, uau, que demais. Ai, olha, é muito louco, porque eu não sei se a gente vai ficando mais, a gente vai amadurecendo. Antes eu só gostava de moto grande, agora eu gosto de moto menor. Muito louco isso, né? Eu gosto das motos clássicas, você menores, que não precisa entregar muita velocidade. Mas vamos Antes falar no você motão. gostava mais das A Kawasaki. Big Trail, lá atrás eram as esportivas, gostava muito. Uhum. Aí depois eu migrei para as Big Trails e tal, por conta de conforto também. O que seria porque uma Big Trail? Uma BMW 1300, tem a Africa Twin. Enfim, são essas motos que a gente gosta de explorar todas as estradas, né? E eu tenho muito esse perfil. Eu não consigo ficar só ali no on-road. Eu quero entrar num off-road, quero explorar ali buraco, pedra, cascalho, passar por rio. Então, também tem o estilo de viagem que você quer fazer. As motos custom da Harley, eu acho que são as mais bonitas, assim, não, são lindas. Mas hoje eu acho que eu não teria como primeira moto. Eu teria, de repente, como uma quarta moto. Primeira, não. Quarta moto. Maravilhosas, não tem que falar. Fiz muito trabalho para a Harley, assim, com dicas de roteiro e tal. Mas eu adoro a Goldwing, que é uma moto da Honda. Uma grandona, assim. Ai, maravilhosa. Então, eu acho que eu já estou entrando Tem numa... barulho, não é assim? Um motorzão, mas assim, olha... Eu hoje só tenho moto pequena, não tenho motão mais. Quais são as suas preferidas? Das motinhos que eu estou usando mais, eu estou usando muito a Himalaia 450, que é da uma Royal motinha. Enfield. É uma motinha 450. Acho ótimo. Acho que é a que eu estou usando mais agora no dia a dia, né? Tem a Classic 350 também. Qual que você veio para cá hoje? Não, eu vim, olha, eu sabia que a gente ia fazer um brinde, aí eu vim de aplicativo. Olha, tá vendo? Cuidadosa. Vim de aplicativo cuidadosa. e mais, eu já vim trabalhando. Às vezes eu pego o aplicativo para poder trabalhar. Tá muito sano, assim, a rotina, né? E vim de aplicativo. Falei, não, a gente vai fazer um brinde, por mais que seja um brindezinho, uma tacinha. Falei, não, vamos fazer direitinho. Tá né? ótimo. Faça o que eu falo. Isso aí, muito bom, Eliana. Tem a outra frase que é como que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso, né? Não, faça o que eu falo e faça o que eu faço. Então, vim de aplicativo. Muito bom. Não, isso chatinha nos eventos com as meninas também. Percebo ali que elas beberam, abusaram um pouquinho. A gente chega até a tirar a chave da mão. Estacionamos, tal, a gente não deixa pegar, né? Porque não combina, né? Então, eu estou curtindo muito moto, assim, moto de baixa cilindrada. Adoro moto que você tem a liberdade ali. Eu estou fazendo uma campanha para uma marca que chama Mutu, que é uma marca de moto para entregador. E eles querem também tem tirar... muitas aí. Eles querem tirar um pouco essa cara de que é uma moto para entregador. Então, como é de locação, você pode locar para fazer outras atividades. Eu tenho uma motona para a estrada. Mas eu acho que isso aconteceu, inclusive, com bicicletas também, Sim. né? Com as bicicletas essas que a gente aluga, do Itaú, Bradesco. Né? Hoje em dia, você não consegue mais alugar porque os caras tomaram conta. Isso, né? Isso. Tomaram conta. Eles e eu acho que essas motos também, elas são elétricas, né? Ou não? Tem elétrica e tem a que eu estou agora, que eles mandaram, que é a Sport. São 4 marchas para cima, diferente. Então, super me atrapalhei. Não é elétrica? Não. E aí, eu estou andando com essa moto e posso te falar? Eu estou andando tanto com ela. Tanto. Está me dando uma liberdade de não chamar atenção, de parar no farol, ninguém olha para você. Não, é uma moto que chama atenção. E mesmo essas cilindradas? 110. Motinho. Então ela anda 60, para 70. trânsito. Acho que hoje, se eu ia chegar, eu ia vir com a Motu, porque eu paro ali em qualquer lugar, ninguém mexe. E aí você está morando aqui em São Paulo, que é um lugar onde estão sempre olhando, ou te perseguindo, ou que você pode ser assaltada, roubar seu celular, a tua bolsa. Eu com essa moto, assim, eu estou me sentindo... Isso é muito a triste, liberdade. Né, mas é triste você não poder ter a moto que você triste. tem lá na garagem. Falar, não, vou com aquela moto. Não. Tudo bem, tá no seguro, tá. Mas aí tem seus pertences, vai levar seu celular, levar seus documentos. É tudo um trabalho, né? E eu
eu fiz uma pauta desses dias. Eu falei, gente, eu tô adorando. É uma liberdade, aquela liberdade que eu tinha lá atrás, 20 anos atrás, eu senti na Mutu, porque ninguém fica olhando, ninguém fica cobiçando a tua moto ou perguntando. Às vezes eu tô com moto de teste, eu paro no posto, primeira coisa que eles perguntam, qual é o preço dessa moto? Primeiro o preço. Né? Que modelo é esse? Nossa, nunca vi. E aí você está com moto de lançamento, que não tem nem concessionária. Você para no farol, é todo mundo assim, olhando para a moto. Mas aí ficam assim, em cima, olhando, sabe? E quanto custa mais ou menos essa moto? Porque hoje em dia uma bicicleta, né, está em torno de 8, 10 mil reais, por aí. Elas são locadas. Legal. Você loca a moto, mas você depois loca. você pode comprar. Aí tem um Entendi. plano que você pode comprar depois a moto que você rodou aí no ano, né? E acho que é 8 mil reais, 10 mil reais. É um valor bem pequeno, assim. A moto... Estou adorando a moto. Eu sou uma motuzeira, que eu falei. Não é publi, não, tá? Porque eu realmente gostei. Aqui a gente... Não, são parceiros meus, estou fazendo os conteúdos, tudo, mas estou adorando. E olha que louco, né? Tem outros modelos de moto lá, eu estou usando sempre, porque... mas eu acho que aqui em São Paulo o fundamental é a gente agilizar a nossa vida e fugir do trânsito. É a liberdade de não chamar atenção e fazer o que precisa, né? Não parar em eu pôr de sinceramente, esse gasolina. negócio de não chamar atenção, eu fico bem chateado, bem incomodado com isso, porque eu acho que as pessoas têm que ter o direito de usar o que elas quiserem, de ter o que elas quiserem, e a gente tem que respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que se preocupar com isso. Não dá para normalizar. Então agora eu vou ter algo velho, feio, para não chamar atenção. Muito triste, né? E vamos falar um pouco sobre... Aí eu quero saber da sua opinião. O que você acha assim dessa... Porque tem quem, por exemplo, eu acho que quem tem uma Harley jamais vai ter uma moto elétrica. Porque eu acho que uma das coisas, além de toda a estética, de tudo que envolve a Harley Davidson, existe o barulho. Né? O som de você ter uma som do Harley, motor. né? Do motor. Você sente o motor. E uma moto elétrica, você não sente isso. Ele até pode ter para propostas diferentes. Sim, mas como é que você vê essa chegada do elétrico, que no carro já está, né, bem mais difundido, eu acho, do que... Na Europa eu já aluguei muitas Vespas, né? Principalmente na Itália, elétricas, né? E tem lugares que você só pode entrar se forem elétricas. Se for a combustível, você não entra. Não, é proibido. Você tem multa, você é multado. Mas na Itália? Na Itália, em Roma, principalmente. Olha só. E como é que você vê essa questão do elétrico? Você acha que na moto o elétrico vai passar a comandar, como no carro, que está existindo essa tendência, que a gente não sabe se vai se concretizar ou não, em relação ao elétrico e ao não elétrico? Acho que o elétrico, para o uso do dia a dia, para o corre, eu acho que vai naturalmente crescer cada vez mais. Já está crescendo, né? Mas a moto elétrica ainda me assusta um pouco, porque tem a parte da segurança. Lá vai eu com a segurança. Mas ela não tem o som, ela não avisa que está chegando. Então, o cara que está abrindo a porta de um carro, ele abre com tudo porque ele acha que não está vindo nada. Não estou ouvindo nada. De repente, vem uma moto em velocidade. Então, existe um risco muito maior, né, da bicicleta elétrica, que acaba pegando uma velocidade maior que uma bike normal, às vezes, e a moto elétrica, isso me assusta. E as poucas experiências que eu tive com moto elétrica ainda não foram muito boas, assim, no sentido, parece que aquele pneu largo, com uma moto comprida, não faz curva, é tudo muito perigoso, eu acho. Então, não tem o som, o fator do som. Então, acho que eles precisam melhorar muito. Tem o fator do som que não existe, né? Não tem um aviso que você está chegando. Aquela composição toda daquele pneu largo... Tem vários modelos, né, hoje. Mas as que eu andei, que eu pilotei, eu falei, gente, isso aqui é assustador. Né? Mas, recentemente, pilotei uma para teste. Fui a primeira jornalista até pilotar uma moto da Alper. Vocês vão ouvir muito falar. Alper. Eu desci, foi o dono, o fundador da Alper que me deu na mão a moto. Eu desci da moto e falei, finalmente uma moto elétrica que me fez sentir segura.
Que quando você me convidou, eu já falei, Ih, lá vem outra moto para ficar insegura com ela, né? Eu me senti super segura. Então, eles estão começando a acertar. E eu acho que quanto mais eles acertarem isso, mais o consumidor vai começar a olhar e falar, poxa, tá legal, eu me senti seguro com a moto. Mesmo sem o som, aí sem o aviso, é uma moto que está bem desenhada e que é confortável, né? Que tem uma velocidade legal. Quanto você acha que é uma... Não sei se isso tem a ver, mas qual a velocidade que você acha segura para a gente andar dentro da cidade, de uma cidade como São Paulo, por exemplo? Eu acho que 60 km por hora, né? Acho que... na verdade, acho que a pesquisa está aí. Os radares geralmente são 60, né? Porque acho que eles já até viram, pesquisaram, estudaram que é uma velocidade ideal. Mas existe a velocidade na moto que às vezes a gente precisa acelerar mais para quê? Para sair de uma situação. Então, é interessante que a gente tenha juízo ali. Falar, não, vou manter os 60, os 70, o limite da via, mas no momento que eu preciso sair de uma... Então, você saber que aquela moto que você escolheu tem a entrega a hora que você precisa. Isso é muito seguro. Tem moto que não tem entrega para uma ultrapassagem. Né? Por exemplo, a moto que eu estou andando no dia a dia, eu tenho que tomar um cuidado redobrado. Não é uma moto para velocidade, não é uma moto para pegar a estrada, não é uma moto para eu fazer ultrapassar um caminhão. Então, você tem que entender a moto que você está pilotando. O número de mulheres que pilotam motos ele vem crescendo significativamente, né? No Brasil são 20 milhões. 20 milhões de mulheres. 20 milhões de mulheres. No Nordeste tem muito mais, você vê muito mais, né? Sim, sim. Na verdade, elas... Principalmente na cidade do interior, né? Tudo tem sem capacete, muito... descalça, né? Elas não... Exatamente. Têm as motos de baixa cilindrada, Exatamente. né? Eu acho que... Eu não sei qual que é a estatística dessas 20 milhões, quais que pilotam as motos para viajar, para lazer. Né? Eu acho que ainda tem uma quantidade aí muito grande de quem compra para o dia a dia. Você tem visto nas ruas, né, muitas mulheres de scooter, por exemplo. Sim. Não que a scooter é a moto para mulher, né? Porque às vezes a mulher vai na concessionária, o cara empurra o scooter. Não, essa moto é para mulher. Não existe isso, moto para mulher, né? Como falam no mundo do vinho que rosé é vinho para mulher, não tem nada a ver. A mulher bebe muito mais vinho do que o homem e bebe muito mais vinho tinto, encorpado, enfim. Eliana, aceleradas. Você vai além da moto? Porque eu acho que existe muita afinidade, né, entre as pessoas que gostam de moto. Então, o Aceleradas ele proporciona algo além da direção da moto, além do curso. Ele tem você tem um projeto maior do que o fato da educação Como você falou lá na introdução aqui do podcast, né? Caminhos com um propósito, né? Eu achei bem interessante. Você desenhou assim essa história do Aceleradas. Ele é um movimento que nasceu das meninas me fazendo perguntas através das redes sociais. Então, perguntas e tal. Aí eu falei, o que elas mais perguntam, né? Eu falei, por que não fazer encontros com essas mulheres? Eu já fazia encontros desde a minha época da revista Moto Adventure, que eu comecei a escrever lá. Então, lá já organizava alguns encontros. Então, Aceleradas nasceu ali, né? Mesmo que não tinham grupos de mulheres motociclistas. Eu fiz parte do primeiro grande assim que começou, que é o Ladies of the Road. E eu já tinha o Aceleradas, mas não tinha o nome Aceleradas. Era um movimento sem nome. Então, já tinha um pouco disso. Mas eu continuei ali respondendo as meninas e tal. Falei, não, vou começar a fazer encontros. Né? Então, o primeiro encontro que eu organizei foram assim, 150 mulheres, né? Através das redes sociais. Eu falei, não, vai virar um grande movimento. Então, tem Aceleradas no Brasil inteiro. E ele é um movimento de inclusão 100%, não importa a cilindrada, não importa a sua profissão, status social, situação social. E uma coisa muito ainda bacana... a gente se encontra não só para andar de moto, a gente se encontra para falar, claro que eu aproveito aí o lance de, vamos falar de segurança, vamos falar de equipamento,
Mas a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre violência doméstica, a gente fala sobre relacionamento abusivo, a gente fala sobre medo, sobre inveja, sobre ciúmes, né, sobre concorrência no mercado. Então, a gente tem empreendedoras lá também no movimento. A gente tem as segundas-feiras, que é o dia de network. Então, todos os grupos do Brasil todo ficam movimentando segunda-feira para falar, olha, eu sou arquiteta, tenho meu trabalho, eu tenho um salão de beleza, eu sou motogirl, faço entrega. Então, as meninas trocam ali serviços e conhecem o trabalho uma da outra. Então, minha unha, só faço com uma menina da Aceleradas. Então, a gente tenta contratar uma outra, né? Então, virou esse clube, Eu vou né? dizer. Eu acho que esse movimento é um movimento muito interessante. Tem a muito psicóloga, bacana, né? tem as conselheiras, né, que super me ajudam assim no movimento. O dia que você quiser fazer um encontro para as mulheres saberem mais sobre vinho, você pode Nossa, me convidar. muito legal. Muito legal. Acho super interessante. Só não vou deixar elas irem de moto. Não pode. Vamos pensar como que a gente pode fazer. Vamos, né? eu adoro. Uma brincadeira aí. Deixa eu Nossa, te mas falar. sabe que já me pediram, tá? É? Já me pediram isso. Já me pediram. Nos meus eventos a gente fala sobre tudo. Então, assim, trazer uma ideia a gente faz. Eliana, assim, com certeza a gente nem entrou muito nesses detalhes, nesses pormenores em relação às barreiras e às dificuldades, porque a gente já tem conhecimento de que são muitas. Uhum. O que te faz, depois desse tempo todo já, né, continuar acelerando? Me faz continuar acelerando? Eu acho que é esse caminho que eu segui de levar conhecimento, de acrescentar na vida das pessoas. Né? Porque você pode fazer um conteúdo, uma matéria, que a pessoa vai ler e vai, de repente, utilizar ali algo momentâneo. Só uma dica de restaurante, muito legal. Mas passou, vai ficar esquecido. Não, eu estou sempre pensando em algo que a pessoa vai levar para a vida inteira. Então, até essa história do motociclismo, de viajar sozinha. Então, eu dou palestras em alguns eventos, falo sobre autoconhecimento, né? O quanto que melhorou minha autoestima, o quanto eu ganhei autoconfiança. Então, eu estou sempre levando o outro lado do motociclismo, o outro lado do acelerar, que às vezes você ainda não abriu as portas para isso, você não abriu o seu olhar para isso. E aí muita gente acaba percebendo, fala, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Tem pessoas que falam, não, vou fazer uma viagem sozinha agora. Aí volta, me conta, se emociona, né? Então, tem muito isso. E tem a realização de sonhos da parte do acelerar mesmo. Mulheres que falam que não teve nenhuma motivação para comprar, dar um passo maior, comprar uma moto maior. E aí, num evento meu de experiência, onde elas podem testar as motos, tem o Aceleradas Experience também, mais de 1.000 mulheres vão no evento, dentro de um autódromo. Elas testam pela primeira vez e entram no autódromo pela primeira vez. Aí choram, se emocionam. Aí vendem a moto delas lá de 200 cilindradas, 250, e compram aquela moto que elas estavam sonhando, achando que elas eram incapazes. Então, se transforma a vida das pessoas. Eu peguei várias histórias dessas mulheres e também estou escrevendo um livro, que esse livro vai virar um documentário e vai virar algo maior ainda, que ainda não posso contar, mas as histórias são incríveis. Então, assim, tem história da primeira piloto de avião da Varig aqui no Brasil, que é motociclista. Né? Tem história de mulheres que descobriram um câncer, aí no motociclismo se curaram. Então, tem todo um lado de cura também na moto. Muita gente fala, pô, moto é perigoso, não, não quero que meu filho ande de moto e tal. Tudo é perigoso nessa vida, né? Então, mas a hora que você lê aquelas... Você lida com a situação, tudo é perigoso. Né? Exatamente. O álcool, né? Beber, tudo é perigoso. Ficar em casa também, sim, né? Ficar sim. no sofá, ter medo e não se permitir é perigoso, né? Entrar numa depressão, ali na mesmice. Então, esse livro fala muito sobre isso. Então, histórias transformadoras, né? Como o motociclismo transformou a vida das pessoas. Porém, o foco é moto ali, porque a minha vida é a moto e esse contexto que eu vivo são histórias com motos. Mas o livro dá a entender ali, o livro, podcast, teremos também, ele vai dar a entender o que você precisa descobrir na vida, algo que te faça relaxar.
te faça se sentir diverte, vivo. sinta feliz. Que faça você esquecer dos problemas. A gente está chegando, infelizmente. Ah, que pena. Infelizmente. Que pena. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que é muito gostoso, muito útil, né? Porque a gente acaba que a gente está falando de pessoas, né? De transformação de pessoas. E para todo mundo que a gente vem aqui, quando a gente chega no final, a gente pede para olhar para essa câmera aqui e dar um recado, falar o que você quiser, inclusive dar as suas redes sociais, os seus blogs, as suas coisas. Mas eu acho que o fundamental é essa mensagem, né? Do que você quer passar com o que você faz e, principalmente, pelo que a gente vem conversando aqui, pela sua paixão, pela sua autenticidade nisso que você faz, que eu acho que é maravilhoso. Então, a câmera Obrigada, Juan. Bom, vamos lá. Vou aproveitar o gancho do livro, então, né, sobre histórias transformadoras. Assim, acho que você que assistiu, né, acompanhou o podcast até o final, aproveita para refletir, né, o que está faltando na sua vida para melhorar a tua vida, para transformar a sua vida, né? Até mesmo uma história de eu ter rasgado o meu diploma. Muita gente está num trabalho que não está contente, aí tem medo ali, insegurança de mudar de área. Gente, muda, viaja, faz, acontece, conhece pessoas, muda o ciclo, né? Que é o que tem muito no motociclismo. Mas, com certeza, tem outros pilares, outros encontros que você consegue fazer aí na vida sem ser um motociclismo, não precisa ser. Pode ser uma dança, pode ser um esporte, pode ser qualquer outro tipo de hobby, mas que faz a gente sair um pouquinho da mesmice, né? Da zona de conforto. Da zona de conforto. Bom, aproveito para deixar minhas redes sociais, @eliana.malísia. Tenho Aceleradas também, @_aceleradas, ou @pilotagem para mulheres, são muitos, né? Arrobas. Não tem problema. E tem meu site, www.acelerada.com.br, que tem bastante conteúdo lá bacana. E agradecer a participação aqui, meus patrocinadores, Sorrai Seguradora, tem agora também a Yamaha, a gente tem a Norisque, e tem outros patrocinadores para vir também, porque eles super ajudam, né, a alimentar todo esse caminho com propósito que você falou. Que legal. Acompanha lá. Obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo. Adorei participar, adorei o espaço, estou encantada. É muito legal. Bom, e eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente até agora. Eu acho que a cada dia a gente vai se aproximando mais ao nosso objetivo com esse podcast, com o Wine Opencast, que é contar histórias que inspiram, histórias que transformam, seja pela moto, seja por uma paixão que você tenha, mas eu acho que o grande lance nosso aqui é contar histórias que inspiram para que você se torne uma pessoa melhor, que você seja uma pessoa mais liberta para curtir tudo que essa vida tem de melhor. Então, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, assinar, ativar o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Então, obrigado a você que esteve com a gente até agora. Saúde, Eliana, mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Juan. Saúde, até a próxima.